Boa tarde para todos. Agradeço a presença de todos que nos acompanham aqui, pela internet também, pela Rádio Princesa e Rádio Clube e também pela TV Canal 24, TV Clube. Cumprimentar o representante da imprensa aqui, o Sérgio Abelar, da Gazeta, e agradecer a presença da nossa controladora, a Oriene Barbosa, e também do nosso amigo contador Antônio Belo. Obrigado pela presença. João Belo, desculpa. É o famoso Zetinho, né, Zetinho? E também o nosso presidente da casa, o doutor Rômulo, pela presença, e o nosso companheiro aqui da Comissão de Justiça, o vereador Rogério Bueno. Audiência pública, objetivando apresentar, avaliar e discutir as diretrizes para a elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do município de Varginha, para o exercício do ano de 2015. Aqui é 16, né, parceiro? 2016, é raro aqui. Para o ano de 2016. Em cumprimento ao disposto no artigo 48º, parágrafo único, do inciso 1 da Lei Complementar 101, do ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, eu convido também para participar conosco, doutora Barquete, representando a OAB, e eu passo a palavra aqui também, inicialmente, para a nossa controladora, a senhora Auriene, para dar início à apresentação, por favor, enquanto o Rogério dá as boas-vindas aos nossos companheiros aqui dessa plateia. Auriene, acho que o Rogério já está liberado aqui. Por favor, Rogério, vereador Rogério Bueno, o senhor poderia apresentar para a gente essa questão da LDO? Sim, vamos passar para o senhor. Não dou conta de ler daqui. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Então, nossa audiência pública aqui em cumprimento a uma exigência da legislação para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que está em tramitação nessa casa. Já teve parecer na última reunião e será feita a votação na reunião de hoje. E dentro do que dispõe o regimento interno da casa, o projeto de lei ficará 7 dias na Comissão de Justiça, aguardando a apresentação de emendas. E aí eu acho que é importante a audiência pública, doutor Armando e presidente Rômulo, porque os meios de comunicação levam à população a proposta que foi enviada à casa pelo Poder Executivo, e aquelas pessoas que, porventura, quiserem vir a essa casa para uma discussão mais profunda e também para poder ter acesso ao material, à proposta que foi apresentada e também fazer alguma sugestão de emenda, as emendas serão apresentadas até a próxima quarta-feira na Comissão de Justiça, quando então depois dará sequência à tramitação do projeto para a segunda votação. Então tem um material ali que foi preparado para a gente poder ter uma exposição e uma visão geral do projeto. Então, ali alguns apontamentos a respeito do que diz a legislação orçamentária. Um dos princípios que regem a legislação orçamentária é a questão da transparência. E isso advém aí da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que no artigo 48, então, tem essa disposição que está apresentada no material. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Queremos cumprimentar também o vereador Carlos Costa, que acaba de chegar aqui no plenário da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, viu, Carlos? Nós estamos iniciando aqui uma exposição, apresentação de uns pontos que dizem a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o princípio da transparência, para que haja um controle da sociedade toda, o controle social,
a respeito de todas as peças orçamentárias. Em relação ao prazo, existe uma disposição da Lei Orgânica Municipal que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o dia 31 de julho do respectivo exercício financeiro. Então, nós temos aí o prazo até dia 31 de julho agora, para que toda a tramitação aconteça nessa casa. Assim, vai ser cumprida num prazo bem menor e depois seja remetido ao Executivo, porque o projeto de diretrizes orçamentárias é o projeto que vai nortear também a elaboração da peça orçamentária que virá para cá no segundo semestre, que é a lei orçamentária, que tramita no segundo semestre aqui na casa. Então, assim, são 3 as principais peças, ou as peças do orçamento público, que nós temos. O plano plurianual. Eu não vou fazer a leitura de tudo que está ali, mas o PPA é uma peça que é feita para 4 anos, um planejamento de 4 anos que é feito. Então, sempre, a cada 4 anos, né, pegando o segundo ano de um mandato e até o primeiro ano do mandato subsequente. E depois, na sequência do PPA, que, vamos dizer assim, é uma peça mais ampla, mais geral, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o objeto da nossa audiência pública de hoje, que ela vai detalhar um pouco do que consta no PPA, mas ela tem que ser elaborada em consonância com o PPA, para que uma ação, para que um projeto conste na LDO, primeiro ele tem que estar também no PPA, tem que ter uma consonância entre as 3 peças orçamentárias. E depois a lei orçamentária anual, que é uma lei mais detalhada, que essa é feita ano a ano, vendo a previsão de arrecadação do município e também a previsão de receitas, onde se pretende aplicar os recursos que estão programados de serem arrecadados no exercício para o qual é feito, então, a lei orçamentária. Então, são essas 3 as principais, as peças, na verdade, que regem e cuidam de fazer que a administração pública tenha um orçamento planejado e que possa, de fato, atender às necessidades da comunidade. Cadê? Não, a Oriente está ali, né? Vamos passar para outra. Então, a LDO 2016. Qual que é o objetivo? A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro. Então, aquilo que eu disse. Tem que ter uma consonância entre a peça orçamentária que virá no segundo semestre e o que está na LDO. Então, assim, não pode ter nenhuma ação no orçamento que não esteja contemplado já anteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Formado pelos orçamentos fiscal, de investimento das empresas, seguridade social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e as ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação entre as receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Então, esse o objetivo da LDO. Ele dá as diretrizes para a elaboração do orçamento que vai ser feito posteriormente. Então, aí temos alguns números, né, alguns dados nessa apresentação. Primeiro vem da evolução da receita municipal nos anos 2013, 14, 15, 16. Acho que é importante esses números para que a gente possa ter uma noção geral de como tem sido essa evolução da receita. Então, temos aí da administração direta, da administração indireta e o total. Nós sabemos que a administração indireta são as autarquias e fundações. No nosso caso aqui, nós temos a CEMUL, né, temos a Fundação Hospitalar, temos a Fundação Cultural e temos a Guarda Municipal. Acho que são as 4. E o IMPREV, né, são 5. 5 órgãos que compõem a administração indireta. E também a parte da administração direta, que é aquilo que é feito pelas unidades diretas das secretarias da Prefeitura. Então, no ano 2013, houve aí uma receita de 209,816 milhões,
da administração direta, eu vou falar só no total aqui, né? 259,824 milhões em 2013. Em 2014, 281,293, uma evolução de 8,3%. Embaixo aí tem uma comparação em números, em valores, né? Deu uma variação de 28,957. É isso mesmo, né, Aurélio? 28 milhões. Não, 2013, 2014. 21 milhões 469. 2013, 2014. Depois, 2014, para o que está previsto em 2015, existe aí uma previsão de elevação de 28 milhões 957, ou seja, 7 milhões a mais do que foi a evolução do ano anterior, de 2013 e 14. Então, a previsão de elevação 2014 2015 é 28. Só que aí, na verdade, a especificar esse número só vai ser possível com o fechamento do exercício em dezembro. Provavelmente vai ser maior. Provavelmente vai ser maior a variação. É o que se constata quando se fecha, né? A Auriene, que acompanha a controladoria ali, deve confirmar isso. O que se prevê de arrecadação, na prática, acaba sendo uma arrecadação maior do que aquela que está prevista. Então, aí, sim, é um dos fatores, deve ser a questão do IPTU aí, que vai dar essa elevação de arrecadação. E a variação que está prevista de 2015 a 2016, de novo, na casa de 28 milhões. Ou seja, de 2014 para 2016, tem uma previsão de elevação de 56 milhões na arrecadação. Lei de diretriz de orçamento. Bom, aí a estimativa da receita, essa é para a estimativa da receita que está para esse ano de para o ano de 2016. Da administração direta, então, o 268 milhões 990 mil. Da Fundação Cultural, 297 mil. Oi? Tem uma previsão de receita da Guarda Municipal aqui de 28. Está alto, né? 28 milhões e 40 mil. Não, mas é esse valor. Porque aqui deve ser tudo repasse. Repasse da administração. Ou boa parte disso é repasse da administração. Então, mas aqui, o pessoal está questionando o valor do repasse da receita da Guarda Municipal, que está previsto. É porque ali está previsto a receita sem considerar a fonte. Não é receita própria da Guarda, que a Guarda vai gerar aquela receita, certo? Ali também consta o repasse que é feito para o custeio e funcionamento da autarquia. O Imprev, 40 milhões e a CEMUL, 681 mil. Aí depois tem a despesa por órgão. Então, assim, só voltando lá atrás, a separação que tem, a prefeitura sempre destacada lá, ali não está dando nem para ler, pelo menos ainda está ruim para ler até na projeção, mas aqui no papel impresso dá para ver melhor. Porque o que é discriminado? A administração direta e a administração indireta. Então, a prefeitura aqui, entendida como administração direta, a despesa dela está prevista para 234 milhões 690 mil para 2016. E aí depois vem os órgãos da administração indireta. A CEMUL, 1 milhão 249 mil. A FOMUV, 44 milhões 662 mil. A Guarda Municipal, 4 milhões 260 mil, o Imprev, 40 milhões 307 mil, a Câmara Municipal, 10 milhões e a Fundação Cultural, 3 milhões 157 mil. Então, assim, um total de 338 milhões 325 mil reais, que é o valor que vai estar depois, provavelmente, na lei orçamentária, que nós vamos depois, no segundo semestre, receber nessa casa. Aqui são as transferências financeiras. Então, são as transferências que são feitas para a FOMUV,
16.621.000, a previsão, né, de transferir para a FOMUV, que é lá o Hospital Bom Pastor, 16.621.000, para a CEMUL, que é o Serviço Municipal de Luto, a Funerária Municipal, R$568.000, a Fundação Cultural, R$2.860.000, a Guarda Municipal, R$4.251.000 e a Câmara Municipal, R$10 milhões. Então, são as previsões de transferências da administração direta para esses órgãos da administração indireta. Oi. Liga o microfone aí, liga o microfone. Tá, não está acendendo, não. Não, só uma pergunta aqui, a respeito, você falou que vai para a FOMUV, que é o Hospital Bom Pastor. Mas e as verbas que estão sendo liberadas para o Hospital Regional? Do ano passado também não tinha, não cheguei a ver nada na lei estimativa, e agora na FOMUV, sai do dinheiro da FOMUV? Não, aí sai recurso próprio do orçamento de transferências que não constam aqui, porque o Hospital Regional, ele não é órgão da administração municipal, assim, tecnicamente, juridicamente falando, certo? Ele recebe subvenções, tanto que para fazer a transferência para o Hospital Regional, tem que passar a lei por essa casa. E no caso da FOMUV não precisa, porque aí, como é um órgão da administração indireta, já faz a transferência direta. Então, o do hospital regional não consta aqui, as transferências para o hospital regional. Você quer continuar? Bom, agora aqui, nessa outra lâmina aí, nós temos as despesas por órgãos da administração direta. Então, entendendo aqui que são as despesas da secretaria por secretaria. Então, agora nós já não estamos mais tratando das autarquias e fundações, estamos falando só dos órgãos da administração direta. Então, o que está previsto de despesa para 2016? Na Secretaria Municipal de Governo, R$3.090.000, na Secretaria Municipal de Planejamento, R$6.145.000, na Secretaria Municipal de Administração, R$20.775.000, Secretaria Municipal da Fazenda, R$19.480.000, Secretaria Municipal de Saúde, R$72.500.000, a maior despesa é a Secretaria Municipal de Saúde. A de Educação, R$67.200.000, Habitação, R$12.900.000, Obras, R$15.100.000, Agricultura e Pecuária, R$1.640.000, Indústria e Tecnologia, R$150.000, Controladoria, R$660.000, Turismo e Comércio, R$2.750.000, Esportes, R$3.350.000, Meio Ambiente, R$6.650.000 e a Procuradoria, R$2.300.000. Então, essa é a previsão por órgão da administração direta, das secretarias. Certo? Então, a gente vê aí que a maior despesa prevista é a da saúde, de R$72.500.000. E as despesas por órgão da administração indireta, da FOMUV, R$44.662.000, do Imprev, R$40.307.000, da Câmara Municipal, R$10 milhões, da Guarda Municipal, R$4.260.000, da Fundação Cultural, R$3.157.000 e da CEMUL, R$1.249.000. Bom, assim, aqui o que me chamou particularmente a atenção, só abrindo parênteses aqui da apresentação, que depois a gente pode até tentar fazer uma discussão mais específica, é a CEMUL, porque ela prevê uma receita de 600 mil, você vê a previsão de receita dela está aqui atrás, ela é deficitária, 681 mil de estimativa de receita e 1.249.000 de despesa. Então, ela é deficitária em R$600.000. E é uma entidade que, em tese, não deveria ser deficitária. Né? Doutor Rogério, pois não. Até eu entrei com a proposta, a indicação de extinção da CEMUL, porque ela tinha que ser autossuficiente. E ela já vem apresentando, desde os orçamentos anteriores, também prejuízos anuais dessa ordem. Uma discussão que a gente precisa fazer é chamar o pessoal da CEMUL para conversar, enfim, eles detalharem isso aqui melhor. Bom, despesa por categoria econômica, a amortização da dívida, a previsão de recursos para fazer a amortização da dívida de R$13.254.000, juros da dívida R$1.391.000,
Outras despesas correntes, 133.649.000. Gasto com pessoal, 175.737.000. Reserva de contingência, 7.407.000. E investimentos, 6.887.000. Que também é uma outra coisa que chama atenção, é a incapacidade de investimento do município, né, que é o baixo recurso que se tem, ou que se tem condição de deixar para investimento. Do orçamento previsto aí de 338 milhões, você ter condições de deixar só 6 milhões para investimento é pouco demais. Né? Aqui um detalhamento das obrigações constitucionais. Então lá nós temos à disposição na Constituição que o gasto mínimo que se deve fazer com a educação é de 25%. E a receita de impostos previstas de 215.987, esse valor é o total sobre o qual deve incidir os 25% constitucional da educação. Então, os 25%, o valor que está destinado na Lei de Diretriz Orçamentária para a educação é de R$ 67.200.000, o que dá 25,24%. Então, vai atender na risca, na verdade, né? 0,24% acima do que é a obrigação constitucional de aplicação na educação. Por outro lado, quando a gente olha a situação da saúde, é bem diferente. As aplicações constitucionais da saúde é obrigatório pela Constituição Federal é de 15%, o município não pode investir menos que isso. A receita que está prevista é a mesma, 215.987 milhões, e o valor destinado é de 117.162.000, o que vai dar um percentual de 32,99%. Então, assim, mais do que o dobro do mínimo constitucional. Quando se investe tanto, mais que o dobro na saúde, na educação, no entanto, investe-se quase que o mínimo constitucional exigido, né? Também é para fazer uma reflexão, para poder... Oi? Esse aí não está funcionando, Joãozinho, tem que ser outro. Então, o valor dos impostos previsto é de 215.987. O valor destinado à saúde, 117.162. Dá mais de 50% do que está aí. Aí não dá os 32%, dá mais de 50%. Esse é o que está no projeto. É o que está no projeto. Então tem que olhar porque é tal qual está no projeto. Essa apresentação... nós vamos checar, porque nós pegamos... Se você colocar aqui a receita de imposto prevista e o valor destinado à saúde, daria 54,24% das receitas. mas deve ter alguma coisa errada aí, tem que olhar, porque... Não, tem alguma coisa errada, com certeza, né? Não, tem que ter, né? Tem que ver onde que está o erro aqui do... Não, porque não incide sobre o total do orçamento. Tem os impostos específicos, a arrecadação específica, receitas correntes, tem umas questões assim, específicas que vai incidir os 15% da saúde e os 25% da educação. Não é sobre o total do orçamento. A aplicação ser os 32,992% que consta aqui no quadro, o investimento na saúde teria que ser de 71.258.000 e não de 117 milhões. Aqui sobre 338 milhões. Milhões.
Sobre o valor total seria ainda 111 milhões, abaixo dos 117. Tá, No deve ser, percentual. é isso mesmo. A Oriane foi buscar lá embaixo Deve ser feito sobre esse valor aqui, ó. sobre qual? 338 milhões aqui, ó. Não, mas sobre 338, Não. aqui, Então, milhões, você calcula. vezes 32,99 dividido por 100, o investimento teria que ser 111 e não 117. É. Mas veja bem, não são todas o faturamento que você tem que levar em consideração o percentual. E sim uma parte dele, como foi feito também aqui na parte de ensino, que seriam nas receitas de impostos previstas. A do ensino bate, confere aí, cara, você que é um matemático. Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Não, pelo, Um matemático de plantão aí. 67. Você chegou já? 200, Não, eu ia falar com você lá sobre um paciente. Depois eu ligo pra você, não é nada urgente não, viu? 987 Obrigado, abraço. igual. Tchau, obrigado. 31,11%. E está 25,24%. Aí o valor a ser aplicado pelo percentual, 215,987 vezes 25,24%. Seria, Na então, verdade, 54 milhões, só- não 67. Ah. Tá, na verdade aí, Onde que eu... Orelha. mas não, Orene, mesmo assim tá errado. Que a Oriane está trazendo aqui o que foi apresentado na audiência pública lá do Executivo, certo? Em relação à saúde. Então, aqui com o seguinte. A receita de impostos prevista 215.987. Confere. Aí tem aqui 15% recebimento de impostos, 32.398, 100% de receitas sobre as receitas vinculadas, 51.772. Total obrigatório 84 milhões 170 mil. Certo? Receita. O valor destinado é 117.162. Então, o valor, o percentual aplicado é de 30,28. Não, mas não tem como. Você arrecada 84 milhões, vai ficar 117 milhões? Não tem jeito. Não, porque está destinando. O que é o obrigatório é 84,170. mais, já tá. 84,170. Tá com 50%. Né? Destina 117,162. Ele está aplicando, além do que é a obrigação constitucional, ou pelo menos assim, a previsão pela lei de diretrizes é que seja aplicado 32.992.000 a mais, além do que é obrigatório. Não, isso aqui é previsão. Então, 32 milhões além do que é obrigatório. Certo? Então, o percentual é de 30,28. Sei não, esse negócio tá confuso, né? Tá confuso. Não, lá houve um erro, foi um erro na montagem da lâmina lá. Foi um erro do pessoal da assessoria na montagem da lâmina. Lá é 30,28. Certo? Aqui, ó, cadê o Mário para poder focar aqui? Dá para pegar, não? Olha lá, vai jogar lá, talvez não sei. Beleza? Dá para ver? Eu vou ler de novo aqui para poder ver se esclarece. Ó, a receita de impostos é aquela que está lá, 215.987. Essa vai sobre esse valor que vai incidir o percentual.
O município deveria prever, dentro dos 15%, de investir 84.170.000, que daria os 15%. Faz a conta aí. 15% de 215.987. 15%. Tá certinho, Fernando. 32? Discutindo o valor não, isso aí foi apresentado na audiência pública. Ah, não. Ah, tá certo. Isso 32, aí é da prefeitura. 398. Mas agora não adianta a gente querer fazer conta ali não, em cima do negócio desse, da apresentação desse. Publicamente, não, os caras não vão fazer conta, nós pagamos para. Tremado, aquela porcentagem em cima, aquele valor, eles estão Não, mostrando 30%, põe tanto que tinha que ser 30%. obrigatório. Põe Eles estão 30,28. indicando quanto que eles é o que o Rogério falou. É aquilo lá, aquele papel é deles. Então somos 32 mais 71. Vai dar 100. Pode falar. Por favor, Deixa eu terminar só a conta dele. depois você dá só uma explicação mais técnica para nós aqui. Mesmo assim não daria 117. Dá quanto? Daria 103 milhões. E se ele colocar os 15% e mais 32% acima dos 15%, ainda daria 103 milhões, não 117. Passa a palavra para ela. Eu vou passar a palavra então para. A Aurélia está tentando achar ali a planilha do orçamento que especifica o valor que está sendo previsto para gasto na saúde, né? Bom, a Oriane está dizendo o seguinte, que esses dados são os dados que foram apresentados pelo Executivo na audiência pública que foi realizada por eles. Na verdade, preciso só esclarecer aqui, porque a conta que estava dando diferença a maior, agora está dando diferença a menor, dos 30,28. Mas a discriminação dos valores aqui é essa. De 215.987, que é o total da arrecadação sobre a qual vai incidir os 15%. 15% dá 32.398, como o Carlos já conferiu ali. 32.398. Mas, só que tem um valor a mais, além dos 15%, que é dos recebimentos vinculados aqui. De 51.772.000, que vai dar um total de 84.170. O valor destinado para a saúde é de 117.162, chegando-se a um valor a maior do que é o mínimo constitucional de 32.992.000, que dá um percentual de 30,28% do orçamento de previsão de investimento na área da saúde, de gasto na área da saúde. Certo? Mas se levar em consideração a receita de impostos, que é previsto 215.937, os 117 milhões daria 54%. Não, mas acontece. Tem aqui um outro fator que tem que ser levado em consideração que é 51.772.000, que é recebimentos vinculados, certo? Que todo ele, 100%, ele tem que ser destinado para a área da educação. 51.782.000. 51.772.000. Aqui, ó, tá aqui discriminado. Ó. Nessa planilha foi aquela que foi mostrada na televisão. Para poder fazer o esclarecimento final, então. Só para poder concluir,
É que seria, então, uma receita vinculada específica para a saúde. Então, seria 15% de investimento, 32 milhões, 51 milhões e 62, que seria a receita vinculada, que deve vir do governo do Estado e federal, que daria 84 milhões. Aí, destinando 117 milhões e 162, ele colocou um investimento total de 32.992, a maior do que o necessário. Vamos fazer conta ainda. Depois a gente pode detalhar melhor. Só para a gente poder concluir a apresentação, então, Como? 30. Não é porcentagem. Não, essa lâmina não está correta. Essa lâmina tem dados que não estão batendo de fato. O gasto com o pessoal, que é um outro ponto que é importante, que tem que ser visto e tem que ser respeitado por imposição também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Algumas anotações lá. O Tribunal de Contas, ele dá o alerta quando, no caso, a folha atinge 48,6% do orçamento. O limite prudencial é de 51,3% e o máximo de 54%. Então, a receita corrente líquida prevista na Lei de Diretriz Orçamentária para 2016 é de 305 milhões e 17 mil. O gasto com o pessoal que está previsto é de 145 milhões 469 mil, ou seja, 47,69% abaixo do limite de alerta do Tribunal de Contas. Então, assim, tem lá 1% ainda de folga, né? Apesar de que isso é bem variável, mas tem que ser previsto abaixo mesmo. Então, está dentro do que é a imposição da lei. Terminou? É a última, Lorene? Bom, aí terminou a apresentação. Vou voltar a palavra aqui para o doutor Armando, nosso presidente. Nós temos 120 apresentar os emendas, né? 7 dias. Finalizando, nós temos realmente aqui como objetivo, além de trazer para a discussão a lei das diretrizes orçamentárias, colocar também à disposição dos demais vereadores, sugestões da população em geral, 7 dias para apresentações de emendas. Então, fica em aberto. Pois não, o senhor Dilermando gostaria de fazer uso da palavra? Poderia usar o microfone que nós estamos gravando? Boa tarde a todos. Doutor Armando, seria possível ceder uma cópia dessa para a gente? Porque Não. eu estou em dúvida Agora. com aquela receita da saúde. Entendeu? Eu estou em dúvida com aquilo ali. Então eu vou ter que fazer umas contas aí para a Claro. gente pegar e ver isso aí. Perfeitamente. Para Nós- mim, Houve dar um- parecer para vocês. Sem tá? problema. Houve um erro material de digitação, a nossa contadora vai fazer as correções Então, necessárias e, por Que favor, seja Aurélio. corrigido este erro para que a Sim. gente possa fazer as contas, tudo direitinho, para Claro. que possa tirar essa dúvida. Tá? Aí, Porque daqui a aquilo pouco, ali deixou Aurélio, uma você acha que dúvida, você consegue pelo menos para fazer mim. as alterações agora à tarde ainda, final de tarde? Sim, senhor. Viu, Dilermando? Permite É só usar a lâmina, porque na verdade é o seguinte, o projeto é complexo. Acho que o projeto, para poder pegar, às vezes não dá, é difícil até de conseguir entender. A apresentação é uma forma de detalhar e exemplificar, e simplificar a compreensão. O melhor caminho, essa lâmina que eu passei para o Carlos, certo? É uma lâmina que, Não, dá pra que explicar precisa... isso aí. Que Dá ela, pra explicar. então, com base nela, aí sim, dá uma olhada no projeto para poder entender os números. Mas com base nessa lâmina aqui, acho que esclarece as dúvidas que ficaram aí. Eu posso até tentar explicar essa lâmina? Não. Que eu acho que deu para entender. Que aqui é o seguinte, pelo que consta aqui, 15% sobre os impostos, então o município teria que investir constitucionalmente 32.398.000. Ele recebe de recursos, ou está planejado receber de recursos vinculados à saúde, 51.772.000. Então, a aplicação dos recursos vinculados e mais dos 15% obrigatório, daria 84.170.000. Eles estão aplicando 117.162.000, portanto, estão aplicando acima dos 84 milhões, 32.992.000, que daria mais 15,28% sobre a arrecadação.
Então, o investimento total é de 30,28%. 15%, 32.398, mais 15,28, 32.992, mais o recurso vinculado que deve ser recebido de 51.772. Nessa lâmina aqui dá para realmente entender. Mas aí eu quero uma cópia, então, dessa aí. O senhor terá uma cópia integral. E aliás. outra coisa, doutor Armando, Pois não. quando vocês se reunirem a comissão de justiça, nós, população, principalmente a liderança, nós temos que participar principalmente disso aí, entendeu? Porque isso aí é coisa para o futuro, a gente tem que discutir, ver, né, tirar as dúvidas, Certo. tanto da população como de vocês também, Por isso- e vocês nos explicar. Exatamente. Porque a hora que vier a plenário Tá certo. para votar, nós já estamos sabendo disso aí, tá? Exatamente. Seria Por isso que é possível? dado um prazo de 7 dias para discutir com mais tranquilidade, para apresentar emendas. E nós estamos aí à disposição, o vereador Rogério Bueno, a vereadora Racibe, e eu também, e os demais vereadores, para poder discutir. Porque me interessa participar da eu reunião vou pedir para da a comissão. Auriene oferecer uma cópia para cada um dos senhores presentes aqui. Viu, Auriene? Então tá, obrigado. Eu doutor agradeço a Armando. presença de vocês todos também, viu, Sérgio? Eu só Alguma gost- dúvida? Assim, doutor Armando, posso? Fica à vontade. Bom, a primeira coisa que me assusta, tá? Me assusta muito, é a folha de pagamento da prefeitura. Está legalmente em 47%, sendo que nós estamos praticamente terceirizando todos os serviços da cidade. Tudo que é importante está sendo terceirizado. Então, não justifica você pagar 47% ou 47% sobre 47,79% sobre a arrecadação com o serviço, a maioria dos serviços da cidade terceirizada. Então, se houve uma terceirização, deveria diminuir o percentual da folha de pagamento. Ou então não deveria se terceirizar. A própria prefeitura faria o serviço. Que com a terceirização, ele fica dentro da lei de responsabilidade fiscal, porém aumenta a despesa da prefeitura, porque também tem o lucro da empresa terceirizada. Então, é a primeira coisa que eu acho fundamental. A segunda foi até alvo de uma proposição minha, de um requerimento, até recente, a respeito da Fundação Cultural. É inadmissível para mim a Fundação Cultural ter hoje uma rádio, sinal aberto, educativa, que pode ter apoios culturais e etc. Uma TV, sinal aberto, educativa, que também pode ter os apoios culturais. Ter um teatro municipal que pode ser perfeitamente ser utilizado com recursos financeiros também. Ter uma concha acústica e ter apenas uma arrecadação de 297 mil, com uma despesa de 3 milhões de reais e um repasse do município de 2 milhões e 800. Eu acho inaceitável em função da arrecadação e despesa e também pelo serviço feito para a Fundação. Eu acho que tem um desequilíbrio aí. Não só existe isso na CEMU, como também na Fundação Cultural. E como também acho que 47% com todos os serviços importantes terceirizados é uma despesa muito alta de folha de pagamento. Alguém quer fazer alguma sugestão, fazer algum questionamento? Pois não? Foi até bom. Obrigado, senhor Armando, obrigado. Também um questionamento, Rogério, eu gostaria de questionar, porque eu não consigo ver uma forma da Guarda Civil Municipal com repasse, contudo, arrecadar 28 milhões. Nós sabemos que isso não existe. Não tem possibilidade. A despesa da Guarda Civil Municipal deve estar em torno de R$400 mil mês. Então, está aqui. A despesa de 4.251.000, perfeito. Mas a arrecadação de 28 milhões, eu não consigo admitir essa arrecadação e, sinceramente, acho que aqui existe algum erro ou está sendo maquiada alguma coisa. Deve ser uns 5 milhões por ano, está quase 28 milhões aqui. Palavra em aberto. Sérgio, gostaria de fazer algum questionamento, Sérgio? Eu estou raciocinando aqui nos termos que o vereador Carlos Costa está citando, e aí estou me lembrando de um fato, né? Porque se a prefeitura
justamente terceiriza é um serviço que ela não tem. Do contrário, ela teria que contratar, aumentaria o gasto. É isso. Não necessariamente, porque com 3.000 e tantos funcionários, ela poderia estar fazendo o serviço ao invés de terceirizar. O que houve? Houve a terceirização de uma série de serviços, mas os funcionários continuam na folha de pagamento da prefeitura. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Na verdade, o doutor Armando, o senhor que é o nosso presidente da Comissão de Justiça, preciso esclarecer o seguinte, que o objetivo da nossa audiência é cumprir uma exigência legal de fazer a apresentação do que está sendo proposto aqui como a Lei de Diretriz Orçamentária 2016. É uma elaboração do Executivo encaminhada a essa Casa, assim como há uma audiência pública por parte do Poder Executivo, existe também a disposição na lei de uma audiência pública no Poder Legislativo. Uma ata será feita e será encaminhada depois também para o Tribunal de Contas, enfim, para os órgãos competentes, atestando que foi feita a audiência de apresentação da LDO aqui na Câmara. Esses questionamentos e essas que estão sendo levantados, eu penso que nós teríamos que fazer uma outra discussão, num outro momento, e talvez chamar o pessoal do Executivo aqui na Casa para fazer uma discussão pontual das questões que estão sendo colocadas. Eu acho que está sendo tudo gravado, depois a Aurene poderia fazer uma transcrição numa ata dos pontos que estão ficando aí com dúvidas, para que a gente possa esclarecer essas questões junto com o pessoal técnico da Prefeitura, essa questão que foi levantada da Guarda Municipal, essa questão mesmo de um detalhamento melhor dos números que se chegou para os índices constitucionais aí da saúde e da educação, a questão da CEMUL também, todos esses números, viu, Aurene? Eu acho que depois poderíamos, a partir da gravação da reunião, anotar os pontos que estão ficando aqui como pontos para esclarecimento, e antes de nós fazermos a segunda votação, que está programada para acontecer na reunião da quarta-feira que vem, ou talvez na segunda seguinte, nós podemos chamar o pessoal do Executivo aqui para, juntamente com a Comissão de Justiça e as outras pessoas que quiserem participar, a gente fazer um debate mais aprofundado e esclarecer as questões que estão sendo levantadas. Agora, historicamente, vereador Rogério Bueno, o senhor sabe que a Guarda Civil Municipal não arrecada sequer a própria despesa, notadamente por não estar fiscalizando o trânsito. A maior arrecadação, segundo informações dos ex-diretores da Guarda Civil Municipal, chegou em torno de 5, 6 milhões. Eu não vejo a mínima possibilidade dessa arrecadação de 28 milhões. Então, eu acho que deve ser muito bem explicado isso. Eu gostaria aqui também da nossa procuradora do Estado, a doutora Maria Elisa de Paiva, e também do doutor Vinícius Souza Barquente. Muito obrigado pela presença. E também registrar a presença da vereadora Racibe de Fátima Faria, vereador Joãozinho Enfermeiro, e dizer o seguinte, antes de encerrar essa audiência pública, que essas sugestões do vereador Rogério Bueno são bastante pertinentes, no sentido de fazermos, junto com a nossa assessoria técnica, assessoria contábil, uma avaliação junto com as considerações que foram apontadas aqui, e solicitar do senhor prefeito, da administração municipal, alguns esclarecimentos em relação aos dados que nos foram encaminhados através dessa LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias previstas para o ano de 2016. Pois não, senhor Dilermano? Porque aí vem do Executivo, um novo parecer. E aí, como é que nós vamos ficar sabendo? Através da audiência pública. Vou passar a bola. Agora, daria prazo até quarta-feira que vem, e esse prazo eu creio que deveria ser prorrogado. Porque lá vai demorar fazer todo o levantamento para mandar para cá, para vir para a comissão lá já foi feita a analisar. audiência pública pela administração, já foi feita, né, Aurélio? Já Porque fizeram audiência pública. Ainda tem um problema. Isso aqui eu não considero audiência pública. Porque nós não fomos avisados. O Carlos Costa hoje ainda falou ainda que ele nem sabia disso. Nem sabia dessa audiência aqui. Quer dizer, e aí? Eu fiquei sabendo hoje de manhã.
Hoje de manhã fui chamado pela Kelinha, realmente eu não sabia, mas no Varginha em Foco consta a matéria. Então foi enviado ontem à tarde para os órgãos de imprensa. Pois é, mas a douta que a audiência pública tem que ser avisada à população no mínimo 48 horas com antecedência. As redes Houve um sociais, probleminha aí. a imprensa escrita de ontem, as redes sociais, a assessoria de comunicação pode, claro, aprimorar a nossa comunicação, Sim, isso efetivar, que eu tô pedindo, mas nós acolhemos a sua sugestão. tá? É, Então eu peço aí que prorrogue o prazo mais um pouco, se possível, em vez de ser quarta-feira que vem, passe são 7 dias, né? para outra quarta-feira, porque nós da população ainda queremos discutir isso mais Claro. ainda, junto com vocês. O senhor receberá Ok? a cópia integral, já conversamos aqui com a nossa assessora contábil, aguardamos sugestões de Vossa Senhoria também. Obrigado, Mais doutor alguma coisa, Armando. vereador Rogério Bueno? Vereador Carlos Costa, senhor presidente, alguma consideração? Agradeço, muito obrigado. Dou por encerrado, então, essa audiência pública e ficamos aguardando, então, sugestões da população. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.